Salve, salve galera, salve, salve todos que eventualmente estejam aí, pessoal do Teoria Central. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Adorno e vamos nessa, né? Hoje é dia de falar de punk rock e se depender do Renato Aruta, punk rock hardcore. E aí galera, todo mundo que tá dando oi, umas galeras já estou com saudades, outras menos. Para quem não sabe, o assunto hoje é punk rock e nós vamos falar eu e Renato Arutex. Pedir a entrada aí, então eu estou aguardando ele. E é isso aí, a gente vai Oi. discutindo. Fala, Renato. E aí? Peraí Vamos que meu nessa? fone tá meio cagado aqui. Vamos dar um E oi, aí, fala. eu sou o Renato. O Luta tá meio bagunçado aqui. Tô um pouquinho complicado pra segurar aqui as coisas, mas estou aqui vivo. E aí, Então, senhores? beleza. Muito obrigado pela presença de Vamos lá, todos. então. Vamos lá? Queridos e queridas, Renato, fico muito feliz de fazer finalmente uma discussão em público das nossas ideias, né, do nosso ódio e ressentimento mútuo. Espe- Tem muitas Especialmente no coisas que muito tange a bonitas sobre isso. música, estética, cinema, vida, religião, filosofia e outros assuntos. Nossa, isso vai até o inferno, velho, se for bobear, né? Vai Então para vamos lá. todos os assuntos possíveis. É, Renato, a Então, ideia, acho primeiro, que muito uma das obrigado. primeiras ideias, não escutei nada que você falou, mas beleza. Bonita mão aí, hein? Dando um Bonita salve. essa mão aí. Ah, beleza. É. Ó, Ó, da hora. Não quero nem saber como você fez isso. Enfim, eu acho que essa foi uma das primeiras pautas que a gente discutiu, né? Do nada foi. veio nós discutir punk quando a gente estava tendo aquela discussão sobre por que o Chico Buarque era mais valorizado do que o punk rock. Então vamos Sim. começar assim. Renato Aruta, na sua opinião, o que é o punk rock? Primeiro, pá, e se der eu vou Tá, dar a minha logo de opinião cara. também. E segundo, por que que você acha que o Chico Buarque é mais valorizado que o punk rock? Tá. Então, vamos devagar. Vamos Vamos começar, tipo, devagar. vou dar um contexto, né? Acho que é legal as pessoas saberem o que que é o punk, não só a parte musical, né? Mas também toda a ideia geral do movimento. Né? Eu vou falar um pouquinho do movimento punk, eu acho que né, vou dar umas coisas mais interessantes, assim, do movimento, tipo, origem, quando começou, né? Meados dos anos 70 mais ou menos, né, 73, 74, assim, já tinha uma certa tendência a esse tipo de coisa, né? A galera começou a se revoltar um pouco com as coisas que estavam acontecendo, né? O punk sempre foi antissistema, né? A ideia sempre é antissistema. Então, quando a gente está brincando com algo que os jovens eles começaram a se revoltar, a cara, tipo, o que a gente vê aqui não é uma coisa legal, não tá bom, não tá divertido, não é certo, né? Então eles começam a partir para esse antissistema aí, meados dos anos 70. E a expressão normalmente dos caras, né, era através de coisas artísticas. Então teve bastante gente que, sei lá, se conheceu em escola, em faculdade e começou a tocar por lá, né, começou a trocar ideia desse tipo de coisa. Então o movimento começou na faculdade, começou dentro de periferia principalmente, né, a galera que era da mais pobre assim, tal também tinha todo esse descontentamento e entrava nesse aspecto todo, né? Tinha que então e o punk rock ele veio para dar voz para pessoas que não tinham voz antes, principalmente o pessoal mais jovem, né? E mais menos abastado, digamos assim, que era quem estava realmente descontente, né? Então se a gente for ver no 70 e alguma coisa mais pro final, começou aquela onda do CBGB, né? Que é um dos bares que abrigou o punk rock e lançou bandas famosíssimas, assim. Acho que a maioria do pessoal que tá aqui conhece Ramones, né? Pelo menos já ouviu falar. Ramones, Pô, tem uma camiseta uma que já usou, mas nunca sabia o que era na camiseta, né? Hã? Ou teve uma camiseta do Ramones, mesmo sem saber o que era a camiseta que tinha. Então, teve uma época que foi moda na Renner, né? Tipo, saiu na Isso. Renner, assim. Até que é uma camiseta do Ramones. E aí depois começou, tipo, com aquele símbolo, né? Que é o círculo com o nome deles, com a águia no meio. Começaram a fazer as paródias, né? Que tem do molejo, tem uma porrada. Tem uma porrada de Tem coisa. até da família Bolsonaro, né?
espero que as pessoas que tenham feito isso tenham noção da bosta que eles fizeram. Mas, enfim, né, tem várias. E os Ramones são de lá, né? Começou lá, a Television, que é uma banda também primórdios do punk, assim. Não gosto muito, mas, né? É bem forte também. Talking Heads, que é mais pro New Wave, mas também começou lá. Então tem várias bandas que iniciaram lá e deram início com esse movimento, né? A maioria dos caras não tinha nem instrumento para tocar, então eles revezavam os instrumentos entre eles, né? Tipo, era bem... Ô, eles... Renato, me ocorreu uma coisa agora que eu acho que tem uma dúvida que talvez eu possa até, a partir dessa dúvida, introduzir um pouco do que eu penso também. Como que você chegou no punk rock? Por que que você gostou? Como eu E por que que cheguei... você passou a ouvir? Então, cara, o meu contato com o punk rock foi bem depois, assim, né, digamos. Eu comecei quando eu adolescente, né, eu ia muito em barzinho ali perto da Moca. Eu sempre morei aqui perto da Moca, né? Então, tipo, a gente ia muito no barzinho. Meu irmão que tá aí presente na live era frequente nesses rolês também. Então, a gente ia muito lá, né? A gente tinha muito contato com esse tipo de coisa, né? Porque essas coisas que a gente começa a tomar contato quando adolescente, né? Alguns seguem esse caminho e começam a ir atrás melhor, assim, né? Do que é o rolê, do que é todo esse negócio. E tem gente que só curte e acabou, né? Então, a gente tomou muito contato com esse rolê do punk rock ali. Então, a gente ouvia banda cover, a gente ia em rolê e fez amizade com um monte de gente que tinha banda não só cover de punk, mas fazia cover de outras coisas, né? De Red Hot Chili Peppers, de Nirvana, era tudo, né? A gente ouvia de tudo. Fala assim, do punk da época mesmo, né? Seria o punk 90, que é o revival, né? Que foi a Para mais volta alguém que a deu gente essa, chama de essa skate. travada? Para mim, tá tudo. Travou, travou, travou. Tá dando umas travadas, mas tá destravando. Você tá falando do. Você falou Nirvana, o pessoal tocava Nirvana. E agora você entrou num túnel. Ah, não vou. Fala. Alô, alô, está travando. Foi, Agora sim? Fale. sim. Tava falando de Nirvana, que o pessoal tocava Nirvana, e aí? Então, e aí eu ia lá no show, eu tomei contato com Pausado, mas agora voltou, fala. é, tá meio difícil. É, falar de Nirvana tá difícil, é o que parece, né? Falou Nirvana, o espírito do Kurt Cobain desce e fala, É não, tipo o Jornal Nacional ontem, né? Quando foi falar do vídeo do Moro, travou tudo. Aqui, travou. Não vai falar. mas aqui a gente vai continuar falando essa porra. Fala aí. Bom, eu tive contato mais com né, nessa parte aí, né? Quando a gente estava lá no esquema. Então, a partir daí eu comecei a ir atrás de outras coisas, né? De procurar coisas do movimento, procurar bandas mais antigas, porque a gente tinha contato com as bandas dos anos 90, né? Do meio dos anos 90 para o final, assim. Então, depois a gente começa a ir atrás de bandas mais antigas e começa a procurar real qualquer atitude do movimento, né? Aí uma coisa que o Rogério perguntou, e eu acho que é legal esse negócio de onde vem esse termo punk, né? Por que a gente fala que as coisas estão punk, né? É bem Boa. bizarro, né? Por que que as pessoas falam... O termo punk, na verdade, a primeira noção, assim, a primeira ideia, é que era algo abaixo do bom, entendeu? Eles tinham alguma coisa boa, num certo aspecto, para fazer um ranking, digamos assim, e o punk era algo abaixo daquilo. Então, tudo que era punk era fraco, era ruim, sabe? Sempre foi uma palavra pejorativa, de uma certa forma.
né? Mas aí os caras abraçaram essa ideia, falaram, a gente é ruim mesmo. E a gente toca três acordes. E o que a gente quer aqui mesmo é falar do que tá nos incomodando, né? Que sempre foi essa a ideia. O jovem falando do que incomoda. Sendo coisa de Boa. relacionamento, coisa do governo, seja coisa da vida em si. Então sempre foi isso, né? Então sempre foi um jeito de extravasar as coisas que estavam atrapalhando, que estavam deixando esse cara triste, chateado, e uma coisa, né? Isso aí. Eu vou pegar um gancho do que o Fernando trouxe e o Lucas Mas trollou pode. também, que é o lance. Tá escutando bem? Agora tô. Beleza. Que é o lance do rap de véio, né? E isso é muito louco porque, por exemplo, eu acho que você fez uma ótima introdução do punk e eu gostaria de complementar com algumas coisas, porque o punk, ele tem como se fosse o core dele na música, só que ele ultrapassa isso, tanto para o passado Sim. quanto para o presente, assim, porque o punk ele virou um modo de se vestir, um modo de agir, um modo de pensar politicamente, um modo de pensar e agir socialmente. É, e por que eu faço essa conexão com o rap? Porque o rap também tem essa transcendentalidade, sai da música. E outra coisa que é muito parecido com o rap é o fato de ser música de gente cagada, gente ferrada, gente de periferia, né? Para tentar dar uma contextualizada geográfica no que você falou, a maior parte desses bares e de onde surgiu o movimento punk eram nas periferias, especialmente de Londres e as cidades industriais da Inglaterra, Liverpool, Manchester, aquelas porcaria lá, Southampton, e de Nova York, né? Inclusive é uma disputa, o punk rock teria começado em Nova York, já com o pessoal lá do, qual que é o nome? Do 73? CBGB. Então, e, Não. mas outros consideram mesmo em Londres e com a noção já do ai, cara, Sex Pistols, né? Aquela onda meio Sex Pistols. Mas é que, na Mas verdade, é, em Londres fala, tinha um outro rolê um pouco anterior, que era a ideia do. Até vou entrar na primeira polêmica. Essa primeira polêmica é uma das melhores. Que deu boa. um rolê anos 50, né? Todo mundo, se eu falo skinhead para você hoje, o que você vai associar imediatamente? Extrema Qual a primeira coisa? direita biruta. Né? Totalmente extrema direita, realmente, é o neonazi, né? Quando a gente fala skinhead, a gente tá falando de neonazi. Mas o termo skinhead, ele não era inicialmente assim. É muito bizarro isso, né? O skinhead, ele tem a primeira conotação deles foi lá nos anos 50, né, mais ou menos, em chão de fábrica inglês, cara. Então é muito forte, né, esse negócio. Era o pessoal que trabalhava lá no chão de fábrica inglês mesmo, eles se juntaram com os jamaicanos, né, que vinham lá para trabalhar, chegaram lá na Inglaterra para trabalhar, e os caras eles começaram a ouvir música junto, a contestar o patrão junto, não gostar das coisas junto, e tipo, isso gerou um movimento skinhead. E por que que era skinhead? Porque os caras raspavam a cabeça porque tinha muito piolho. Só isso. Então Sim. tinha muito negro Não, no skinhead. Tipo, é muito e bizarro essa isso. estética, É imposto, velho. essa estética, por exemplo, a estética punk, quando a gente vê, por exemplo, calça jeans rasgada, é porque é a roupa do trabalhador urbano típico, né? Seja das minas, seja da fábrica, que é uma calça jeans, que é um tecido que surge, né? Quando o Levi's cria nos Estados Unidos a calça jeans, é para ser uma calça resistente para galera que trabalhava em mina, né? E o pessoal, a periferia zoada, Sim. falou, Arilton, no vídeo. A própria bota que os caras usam era a bota de cara que trampava em indústria. Não é aquela Indústria. não, né? E é interessante, porque o que eu gostaria de falar, que eu acho que aí vai emendar com o lance do, do Chico Buarque, da nossa zoeira. A gente observa na música popular, sobretudo, algumas nuances de complexidade. Os Beatles, eles não eram ricos, né? O Paul McCartney tinha uma situaçãozinha um pouco melhor, mas o John Lennon era um zoado. Só que acontece, os Beatles começam com uma simplicidade e aí vai ascendendo para uma complexidade cada vez maior. Talvez o maior exemplo seja o Sgt. Peppers. E naquela onda que com a Aruta, Que o Sgt. Peppers é bem mais trabalhado, né? Ele tem uma sim, outra pegada. exatamente. E Orquestras e tudo. E aí tem um contexto na Inglaterra, no final dos anos 60, começo dos anos 70, de que a música popular ela é algo completamente
complexo. Você tem as coisas que vêm da psicodelia, né, do Elton John, do. Opa, o Aruta foi embora. Acho que ele não gostou de quem estava falando. Vou esperar ele voltar aqui. Voltou. E beleza. Enfim. Mas acho que dá para continuar e o Aruta conhece a história de cara. Estou de volta. E aí você tem, por Caiu. exemplo, Tá muito boa, complicado. um Elton John, um The Who, hoje até no grupo a gente mandou música do The Who, umas coisas cada vez mais complexas, né? Um Bohemian Rhapsody, uma coisa muito complexa, e depois você tem o punk. Aí a gente vai ter no final dos anos 70, começo dos anos 80, o punk, bem simples, o New Wave também, aí começa nos anos 80 um hard rock super complexo também, que depois vai ser substituído por um grunge, isso estou falando de mainstream, né? Do mainstream da pop music. Da simplicidade do it yourself. E aí eu fiz a pergunta para você sobre como você entrou, porque olha que interessante. Eu nunca fui um grande fã de punk. Talvez minha banda de punk favorita, a gente até discutiu sobre isso, seja o Clash, que como alguns já discutiram, o Robson, você falou da influência jamaicana, o Ideia. Clash, o Clash é cabuloso, né? Porque tipo, é punk. Meu, você pega o London Calling, o disco, ou você pega mesmo. Pega talvez o hit deles, que seja Rock the Casbah. Mano, é completamente biruta, já os arranjos, as melodias, e muita influência já jamaicana, como você trouxe. Tanto que eles vão gravar um disco na Jamaica, né? O Clash. Sim, o Fala, Clash é Bruto. uma pegada mais rocksteady, mais. Até muito de ska, né? Que é o que eu gosto muito também de ska e tal. Tem uns vários. Tem um vídeo, meu irmão que me mostrou, inclusive, né? Salve, Robson, muito obrigado pelo. Tem um vídeo que se não me engano, é o Bob Marley, perfeita entre a, o tempo de ska, Rocksteady e Tio Tony. É muito da hora, porque e Oh, depois como o reggae, né? É muito da hora, porque você percebe como é a mesma pegada, mas ao mesmo tempo são completamente diferentes. Então, ele fala muito que gosta de Rocksteady e tal, eu gosto mais do ska, que é mais pegada, punk também. Então, tipo, você percebe que essas influências foram muito fortes lá, e o próprio Clash, sim, eu acho muito difícil de definir, né? Ele é sim, punk, sim, por estar no cenário punk, mas a própria sonoridade dos caras não é, entendeu? É muito sim. curioso isso. E daí eu acho que a música popular tem disso dos cenários, né? É próprio, por exemplo, considerar o Pearl Jam como grunge, né? Sobretudo depois do que o Pearl Jam vai se transformando, né? O tamanho que ele vai ficando, enfim. Mas essa questão do punk, então eu nunca fui um grande fã de punk. Eu nunca fui em muitos shows de punk, eu sempre achei o punk ok. Mas qual que foi a proximidade do punk? O punk ele dialogava comigo com essa ideia de, ó, você é um Zé qualquer, no caso eu, mas se você quiser fazer música ou consumir uma música que seja legal e fazer uma música que seja legal, você pode fazer do jeito que você quiser. Então, por exemplo, as minhas experiências com música, eu acho que eu tenho muito mais uma relação prática com o punk do que uma relação estética com o punk. Porque quando eu comecei a tocar, o pessoal deve saber, eu nem sou destro, eu sou canhoto, mas várias coisas me fizeram ser destro. Então, tocar violão para mim, como um destro, que é como eu sempre toquei, já é um negócio muito complicado. Daí que a ideia de fazer um punk, uma música punk, sempre foi muito atraente para mim, porque é muito mais fácil. E a ideia de é fácil a harmonia, é fácil a melodia, é fácil o ritmo, e aí então eu acho que o punk tem um papel, que talvez a gente pode falar mais dos papéis sociais que o punk desempenha, mas o punk tem um papel talvez inclusive semelhante ao rap, que é isso de colocar para dentro da produção musical qualquer idiota, eu inclusive. Ah, Porque você pode, com um instrumento chulo, que é o que eu tinha acesso, como a maior parte daquela galera tinha, com conhecimento musical formal chulo, se divertir fazendo e consumindo música. Eu e eu acho acho isso histórico. e tem mais uma coisa que eu acho legal, porque assim, por exemplo, a gente fala, sempre falam, e acho que a primeira coisa que sempre vão falar depois que eu ouvir punk, punk é simples, punk é tranquilo de tocar, tem 3 acordes, não sei o quê. Não discordo, mas você pode incrementar. Você pode colocar. Eu vou pegar alguns exemplos simples, assim, né? Você é baixista, então se você colocar, falar para mim assim, cite algum baixista de punk que o cara é um animalzinho. Matt Freeman do Rancid.
Se você ouve esse cara tocando, fora do. Você não ouve a música, sabe? Você não fala assim, esse é de punk. Você não ouve, você ouve ele só tocando o baixo, né? Você fala, esse cara é incrível. Ele tem um nível muito próximo do Flea do Red Hot, sabe? Muito próximo. Em questão de técnica, em questão de velocidade, em questão de tudo, assim. O cara é incrível. E é baixista de punk, né? Sim. Aí eu tô um pouco mais, né, direcionado. O próprio Mike do Green Day, ele é um puta de um baixista. Quando você ouve umas linhas de baixo do Green Day, você fala, cara, isso aqui tá fortíssimo o negócio, sabe? Tipo, é um cara que sabe tocar. Não é um cara que tá fazendo só o básico e acabou, sabe? Assim como tem bateristas que são animais, tem guitarristas que são animais, mas eles optam, obviamente, pelo mais simples, porque isso aí, como você falou, tipo, entra muito forte na inclusão. A galera, o punk, ele é inclusivo de muitas formas, né? Um bagulho que você falou da Elite me lembrou muito forte, que eles alopravam os hippies, eles tinham um pouco de asco dos hippies, porque hippie era tipo classe média branca, assim, sabe? E eles tinham todo mundo, meu, vai tomar no cu, sabe? O que o hippie é, inclusive? É nada, sabe? E eles ficavam meio assim com o hippie. Punk tem os seus preconceitos também, eu fico meio tenso Não, com esse negócio. pra não falar, isso é uma coisa que eu sempre gostei de zoar, pelo menos o lance do inclusivo, do hip, eu acho que tipo, artistas como a Joan Baez é um exemplo, é que o hip, a música hip, os flower powers da vida, você consegue fazer com bastante dignidade com o violão, que é um instrumento mais barato e não elétrico, né? E o punk é em si elétrico, né? Então, elétrico e precisa de uma banda, né? O hip nem não necessariamente. Agora, o punk de uma banda, precisa de guitarra, baixo e bateria. Pelo menos guitarra e bateria, né? Como diziam que os Sex Pistols tinham um baixista que, né, o Sid não curtia muito tocar o próprio baixo, né? É que, na verdade, Sex Pistols, pra mim, sempre foi, sempre será punk de boutique. Que é os Opa! caras que, opa, eu coloco mesmo, e se alguém vier falar ao contrário, eu vou defender até a morte, porque é aquele negócio. Você é fabricado pela mídia para vender alguma coisa. E aí você lá, Johnny Rotten, o próprio Sid Vicious, eram personagens, para mim, sempre foram personagens, né? Então, Como e isso, o Aruta, eu acho que você deveria falar mais sobre isso, porque acontece. Eu vou dar uma mini contextualizada, porque isso é muito importante para quem se importa com o punk. É considerado, gente, para o mainstream sobretudo, o surgimento do punk como música popular, da hora, entre aspas, os Sex Pistols. E toda essa ideia de do it yourself via Sex Pistols. Porém, os Sex Pistols não era uma banda do it yourself. Explica aí agora, Aruta, que porra que era, com todo respeito. E é bizarro, porque, tipo, o próprio. Uma das músicas mais conhecidas do Sex Pistols é God Save the Queen. É, e fala muito de anarquia, anarquia, anarquia. E os caras não eram anarquistas, sabe? Eles não eram anarquistas, eles só eram contra a. Tipo uma bosta, assim, sabe? Os caras, eles eram totalmente fabricados. Eles foram fabricados para serem um visual, né? É É uma como boy se fosse. band, né? Hã? É uma boy Oi? band, é um polegar da Inglaterra, né? Cada Basicamente. país tem o polegar que merece, né? E, ó, meu primo falou do Anarquia OK, é outra, tipo, anarquia na Inglaterra, mano, tipo, e eles não eram anarquistas de fato. Então, se você vai procurar a lista de anarcopunk, assim, que são as bandas mais, né, original na Inglaterra, isso é fato, o anarcopunk é inglês, sem nenhuma dúvida, só que, de uma certa forma, a banda que era para ser, tipo, a símbolo dos caras, ela não é anarcopunk. Eles não tinham atitudes real anarquistas, eles só queriam zonear. Então, acaba essa imagem que a gente tem do punk, a gente não, mas as pessoas têm do punk no geral, ela é devida aí. Tipo, o punk é o cara que vai lá, exagera, vomita no palco, né, chupa coisa, e fica fazendo bosta, e só quer causar. Essa é a imagem que o punk tem, porque foi vendida dessa forma, né? Então Então é vamos bem. lá. Ó, eu vou fazer então agora começar as provocações da hora pra gente poder. Tá muito, nós estamos muito simpáticos e pouco punks, né? Ó, retomando a música do Lucas, a pergunta do Lucas que a Copa tá trazendo, isso vão embutir tudo agora no caos. Imagina o caos. Então vamos lá. Primeiro, por que que você acha que então que o. E até alguém aí, acho que o seu primo, seu irmão, sei lá, zoou o Chico Buarque. Por que você acha que as pessoas preferem o Chico Buarque que o. que o. o punk, por exemplo?
Segunda coisa, o exemplo ali era inclusive Garotos Podres, se não me engano, na nossa conversa. Segunda coisa, para a gente poder fazer. Tem uma teoria, sobretudo o pessoal da escola de Frankfurt, do Theodor Adorno, que falava que um dos problemas da indústria cultural, Sabia. que não é meu parente, um dos problemas da indústria cultural é que essa reprodutibilidade técnica ia deixar as pessoas surdas. As pessoas iam acabar ouvindo menos e, portanto, ouvindo mais bosta. Com todo Hum. respeito, né? Quem estiver ouvindo aí. Dito isto, você não acha que o punk ele é peça fundamental para uma espécie de vulgarização da música, do ponto de vista da letra, do ponto de vista da harmonia, da melodia, do ritmo, que vai abrir algumas brechas esquisitas e perigosas, cujo principal um dos principais filhos do punk seja o rap, né, que não tem nem melodia, é mais ritmo e poesia, como o nome sugere, mas sobretudo o funk. Isso é a primeira Sim. coisa. E outra coisa que aí eu gostaria também de que você debatesse. O que você acha dessas aproximações que as bandas brasileiras dos anos 80 faziam com o punk? Isto é, o Legião Urbana, sobretudo os três primeiros discos, tem muito do punk, especialmente o terceiro, que é uma recompilação de músicas mais antigas do Renato, né, uma O, coisa da Aborto Elétrico, exatamente, bastante punk. Algumas coisas do Titãs também, e o flerte dessas bandas que eles vão ter com não só com o punk, mas com o New Wave, que na época estava em ascensão na Europa, e com uma ideia, uma coisa meio pós-punk, tipo The Cure, tipo New Order, né? Não sei se dá para considerar isso pós-punk, mas é, enfim, eu espero que você me entende. The Cure, Smiths, etc. Sobretudo, o pessoal associa muito a Legião Urbana copiando. E a aproximação que o Paralamas do Sucesso vai fazer com a vertente meio ska punk do ska. Né? Muita coisa do Paralamas do Sucesso, a ideia da guitarra no contra, o baixo do o Bi Ribeiro é muitas vezes esse bom baixista de punk. Né? O que você acha disso tudo que eu falei? Vamos jogar aí no ventilador que se dane. Vai. então, vamos fazer uma relação com o Brasil, que eu acho que é a parte que eu queria chegar, né? Como que a gente chega como o punk chega no Brasil. E é muito bizarro, tem um documentário, eu acho que eu vou indicar esse documentário, todo mundo deveria assistir esse documentário, independente se você gosta de punk ou não, mas pelo menos para conhecer essa parte punk que é legal, né? Que é o Butinada. O Butinada ele fala como é que foi a chegada do punk no Brasil e como isso se desenvolveu aqui. Então tem a Ariel falando, tem o Clemente, que a Samantha citou, tem tem uma porrada de gente que é forte no cenário, né, que tá falando isso aí, né, de como esse aspecto chegou. Até tem um comentário bem interessante, né, que de onde começou o punk no Brasil? O punk começou onde? Começou em Brasília ou começou em São Paulo? E mais a outra treta é, se foi em São Paulo, estado, foi na capital ou foi no ABC? Que no ABC é muito forte o punk até hoje, né? É muito Sim. interessante essa pegada, assim, né? Então, aí, uma das primeiras bandas punk, realmente punk aqui, que foi o Restos de Nada, né? Então, quando começou a falar, quando o Restos de Nada começou a tocar, ele tinha uma influência muito forte do punk, então, né, tinha essa pegada. E o que é interessante é que uma das primeiras bandas também consideradas é o próprio Aborto Elétrico, que era a banda anterior ao Legião Urbana do Renato Russo. Inclusive, né, as pessoas sabem muito bem o que eu acho de Legião Urbana e eu sempre falei que o Renato Russo ele é um cover Brasil do Robert Smith, né? Porque ele canta igual e ele A gente está interpreta. encerrando então nossa live aí, gente. Tenha uma boa tarde. Infelizmente ela foi mais curta hoje. Passar bem a todos. Vai, É, continua. sair, né, da live, porque o Renato começou a encher. O Renato Aruta caiu da live, infelizmente. Eu vou seguir aqui sozinho, então. Eu realmente acho. Eu não gosto de Legião Urbana, assim, tenho duas, três coisas que eu acho curiosas, assim, até acho ok, né? Outro dia eu sonhei com Índios, né? Índios é uma puta de uma música boa, assim, mas tem umas coisas que não dá, assim, né? Bem complicado. Enfim, mas o brasileiro, foi pego numa época, né, que ele chegava, as coisas chegavam aqui, meio que era difícil de chegar disco, por exemplo, de punk pra cá, né? Quem tinha mais acesso? O pessoal de Brasília tinha mais acesso do que o pessoal de São Paulo, porque lá é onde rolava a grana, sabe? Tipo, a galera tinha um dinheiro lá. Então, as coisas chegavam mais rápido lá do que chegavam aqui, então eles tinham acesso mais rápido. Então, eles meio que falam, é nosso, né, o início do punk no Brasil, porque a gente começou a receber as coisas aqui, teve essa influência e começou a tocar,
né? Eles tinham mais informação, digamos assim. Mas o pessoal de São Paulo fala que não, a gente que realmente começou o punk, que vocês tinham lá era um proto-punk bosta, né? Com muita influência do pós, com muita influência de coisas que não era boa tal. E aí começou, né, esse tipo, e lá no Butinado eles falam muito disso, dessa treta, de onde começou. Mas todo Eu mundo. vou. Ô, Renato, deixa eu só fazer uma intervenção nisso, porque eu acho muito louco o pessoal tentar entender que, tipo, se punk é arte, e música e arte, tem muito envolvido, pelo menos desde os dos estudos do Hegel, por exemplo, o lance do sentimento e do espírito. E assim, talvez cronologicamente o punk tenha até começado em Brasília. Só que quem ouvia e tocava punk em Brasília? Filhinho de papai, filho de funcionário público, filho de embaixador, filho de diplomata. Então, porque essa galera tinha acesso, né? Tem o Pistorius, que foi o primeiro guitarrista do Aborto Elétrico, que o pai dele era filho de. O pai dele era diplomata, então ele conseguia os discos em Londres, porque ele ia até Londres comprar os discos, tá ligado? E no caso de São Paulo, o espírito é diferente e por que tanto no ABC, para quem tá ligado? É nesse eixo Zona Leste ABC que a partir dos anos 50 vai se fortalecer o polo industrial brasileiro. E a periferia industrial tem tudo a ver com o punk rock, né? É na Inglaterra e nos Estados Unidos, na periferia industrial, que surge o punk rock. Será no Brasil, talvez, do ponto de vista espiritual, que surgirá o punk rock também, em tese, pelo menos, né? Então, acho que essa disputa é muito interessante. Fala, Aruta. A essência do punk rock é essa parte mais é, de periferia, de uma galera que não tinha tantas outras coisas. E como você falou, tipo, lá em Brasília é absurdo, né? É absurdo. Então é bem forte esse negócio. E eu, particularmente, obviamente, não só por ser paulista, mas por esse espírito, eu vejo que a essência do punk estava aqui em São Paulo, aqui né, nesse começo. O que é legal é que todo mundo, né, tem a mesma pegada, pelo menos que é a questão antiditadura, que era a época que estava a ditadura aqui no Brasil, né? Sim. Então, todo esse movimento inspirou aqui a questão dos anti-ditadura e começaram a trabalhar isso. Então, você ouve as letras punk brasileiras, a gente tá falando de Garotos Podres, né? Então, eu sempre cito, quando eu vou falar de punk nacional, eu sempre cito Oi, Tudo Bem, do Garotos Podres. Porque me arrepia de falar dessa música, porque é uma música que ela externaliza toda a raiva, o ódio e tudo que o sistema causa para as pessoas que realmente estão incomodadas com isso, cara. Oi, Tudo Bem é uma música que é muito, muito o trabalhador brasileiro, de uma certa forma, e que se incomoda, que se olha para aquilo e fala que tem alguma coisa errada. Então, né, na questão no mesmo da estética, se uma galera tem essa mesma ideia. Se ele ouve aquela música, ele se identifica com aquele trecho. Ele se identifica muito forte. Então ele vai, ainda mais se você é jovem, né, e tem aquilo lá dentro de você. É bem curioso, né? Então, eu acho que o punk no Brasil, ele teve um papel essencial numa época e ele meio que se modificou quando ele chegou mais para frente nos anos 90, né? Assim como o punk lá fora também se modificou, né? Eu acho que é bem legal como o punk ele foi alternando, mas todas essas pautas iniciais, elas nunca deixaram de ser pautas do punk, entendeu? A questão social de, meu, se manifestar contra o sistema, aqui no Brasil também teve. Se você ouve todas essas bandas, né? Olho Seco, o Resto de Nada, até Replicantes, que é uma coisa mais rockabilly, assim, né? Que é muito louco, eu acho muito louco. Ele não surfa nada, ele não surfa nada. Puta calhorda. Tipo, é uma crítica à burguesia total, né? Porque Sim, você vê que, ele fala que o moleque é um filho de papai que herdou uma loja de surf. É uma crítica fodida, assim, sabe? É bem louco. Sempre a burguesia é o alvo, sempre a burguesia é o alvo. Então é bem da hora. sim. Eu vou aproveitar, o Lucas ele tá dando umas trolladas monstras, mas eu vou aproveitar, né? Porque a gente pode pegar algumas coisas e às vezes dar descarga ou fazer adubo. Eu vou fazer adubo das coisas maravilhosas que o Lucas falou pra gente. Né? E dentre outras, ele perguntou se Sandy Júnior era punk. Enfim, É, e sobre a pauta do punk hoje em dia, eu penso, e eu gostaria de saber a opinião do Aruta sobre, que, por exemplo, eu identifico muito o punk com o movimento industrial e com a decadência da industrialização. Né? Você vê muita, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos,
mas no Brasil, já nos anos 80, aquilo começa a destoar uma decadência da industrialização. Oi? Desculpa? Uma travada, eu não ouvi nada que você falou. Você falou que Nada. identifica o Então, punk como... muito vinculado a uma sociedade industrial, a cidades industriais, mas a uma decadência industrial. E o rap, eu acho que toma o lugar do punk, porque o rap, ele são essas periferias que não são mais industrializadas. São os galpões que foram abandonados e vira cortiço e vira favela e tudo zoado. E é assim que acontece muito nos Estados Unidos, na Inglaterra menos, né? Mas nos Estados Unidos é muito isso, essas cidades que eram industriais não são mais. E aí a pauta do discurso do trabalhador, a galera que era um trabalhador explorado, muitas vezes vai virar um desempregado zoado, né, que o desempregado é uma condição pior que a do trabalhador explorado, sob certa perspectiva. E mesma coisa acontece nas periferias de São Paulo. As indústrias começam nos anos 80, nos 90 a se desconcentrar de São Paulo e o discurso muda. Tipo, o trabalhador não é mais explorado, ou pelo menos às vezes ele não vai se identificar com algumas certas pautas de exploração, porque ele piorou, ele agora é desempregado, né? Para quem não sabe, nos anos 80, tipo, a taxa de desemprego antes da grande crise do governo Figueiredo era tipo 5%. E nos anos 80 vai para dobra para 10%. Hoje em dia está quase 15%, e depois dessa crise vai para 20%. Então, o discurso do rap é um discurso mais duro em alguns aspectos, porque o capitalismo mais perverso ainda do que aquele que explora o trabalhador. É aquele que está desempregado, mãe solteira, tudo zoado. E eu acho que o funk, ele vai, eu vou usar um termo zoado, mas vai degenerar ainda mais, porque é fruto de uma degeneração social mesmo. Porque o cara que era desempregado, mas até tinha uma intenção de procurar um emprego no rap, ou de comentar a violência social, meio que no funk eles desistem disso. Né? De pensar, mano, não vamos discutir essa porcaria não. Mas não sei, isso é uma coisa que vem na minha cabeça e eu gostaria de saber se há ligação. E assim, e por isso que eu acho que é um pouco, o Fernando fez uma pergunta nesse sentido aí, eu acho que é por isso que o punk hoje em dia está situado numa galera que é uma galera de classe trabalhadora, que gosta, mas não é a classe trabalhadora mais zoada de todas, porque para essa classe trabalhadora mais zoada, o discurso do punk se tornou até, de certo modo, mais sofisticado. Mas não sei, isso aí eu estou viajando já. O que a gente fala de chão de fábrica hoje, né? Que é a galera mais para baixo. É muito complicado. A gente não tem mais o punk atingindo esse tipo de coisa, porque realmente não conversa mais, não dialoga, né? E quando você fez a relação com o funk, quem já discutiu isso comigo, eu já causei várias vezes falando que o punk de hoje é o funk. Porque quando você coloca o que é que a classe mais baixa, onde que essa galera que tem alguma coisa para reclamar ou tem alguma coisa para falar, onde que eles vão fazer isso? No funk. Há uns tempos atrás era o rap, né? Mais em voga, assim, mais em evidência. Hoje é o funk. Então, o funkeiro hoje é o punk de ontem. É a mesma coisa. Mas, Ele o apela Aruta, ao público, sabe? Aruta, mas eu acho que há uma coisa que separa muito forte, eu gostaria de saber se tem razão nisso, que é o seguinte: o punk, em geral, sempre tem uma preocupação de contestação social muito forte. Né? Uma onda que vinha de contracultura, que é uma coisa vinculada ao rock, né? Essa contracultura do rock, de contra os estratos mais conservadores da sociedade. O, o, o funk, ele é conservador. Ele é machista, ele é misógino, no geral, né? E tipo, ele não tem uma profundidade social. E assim, você pega, por exemplo, eu gosto muito de analisar, alguns já tiveram até a oportunidade, talvez alguns que estejam assistindo, a análise que eu faço tipo do funk dos anos 80, tipo o rap do Silva, de 86, que tinha alguma preocupação social, e você vê ao longo dos anos 90, sobretudo o governo Fernando Henrique Cardoso, que vai despolitizando tudo, despolitiza o axé, despolitiza o pagode, despolitiza o rock, vai despolitizando tudo, até chegar e despolitiza o funk também, até chegar nos anos 2000, que o funk, eu acho que aí é uma clivagem importante em relação ao punk, porque o funk, ele é um discurso conservador e É o suave. Que Mas foi? o Furacão 2000, né? A Furacão época que 2000, começou a deslanchar. exatamente. Mas o que eu estava querendo, a Sim. minha, a minha relação era mais a que tipo de público que atinge, não a mensagem que é feita. Porque hoje a gente não tem nada, basicamente, que tenha a mesma mensagem que o punk tinha antes. Entendeu? Pelo menos Sim, na linha que ele tem, sim. não tem Mas quase a nada. classe social, que eu acho que é o O, que o, importa.
Ó, a COP fez uma pergunta provocativa aqui, tá todo mundo provocando várias coisas, né? Isso é Ó, bom, eu o gosto Robson dessa falou. sequência. Vai falando aí, Então, porque eu não consigo contar. Eu tô com uma mão só. beleza. Não, então, o Robson fala que até o início dos anos 90 era questionador. Então, eu penso que, até o início dos anos 2000 eu penso que não, Robson. Pelo menos o funk, quando a gente fala de mainstream, que é o que a COP traz também. Se a gente for pegar os nichos vai ter de tudo. Vai ter punk gospel, vai ter punk é, nazista, mas o mainstream do punk não é isso. Vai ter funk político, vai ter funk gospel, vai ter funk várias coisas, mas o mainstream do funk. Ainda que no rap do Silva, em 86, você trazia um discurso questionador, você pega em 94, Eu Só Quero Ser Feliz, Andar Tranquilamente na Favela Onde Eu Nasci, o funk ele já degenerou. Ele já não quer mais uma mudança social na favela. Ele quer viver em paz na favela, que ainda é um grito interessante de uma classe social, só que ele já não quer, ele desistiu da mudança, ele capitulou nessa luta. E a partir disso, você vê o funk mainstream, pelo menos o mais consumido, o mais divulgado, que atinge mais pessoas, numa grande capitulação. Coisa que talvez eu não veja exatamente no punk. Ainda que, em certos pontos de vista estético, daquela ideia de se fazer uma coisa mais simples, o punk rock californiano, que é no final dos anos 90, sobretudo, já vai dar um turning point importante, né? Mas, então, eu acho que, não sei se eu fui claro para o Robson e para a Cop, mas é isso. Eu acho que existe talvez um funk social, por exemplo, só que, meu, você entra vê os mais vistos qual que é o nome daquele cara? Do Condzilla. Condzilla é um dos maiores canais de YouTube do mundo. Ali tem funk social e quantos views perto dos outros, que são misóginos, machistas, É, conservadores, né? Que exaltam o que o capitalismo tem de pior, desigualdade social, etc. Fala, o Aruta. falou da época dos 90, é que ali é o Punk Revival, né? Ele voltou, na verdade, tinha toda aquela questão, muito, uma questão social muito forte antigamente, e isso foi se perdendo com o tempo, com a entrada do próprio, né, do próprio pós-punk, de outras tendências musicais. E aí, eu acho que foi o Thiago que perguntou do Cell Out, né? De como essa galera. Ah, Daiane, segura aí que eu já vou falar disso. De como essa galera começou a se vender. E no início a ideia era, tipo, não se venda, nada de sell out, não vai para grandes produtoras, nada disso. Só que de uma certa forma, a gente tem uma pegada muito interessante de que se você se vender de uma. Tipo, entrar no. A gente estava conversando disso esses dias, de entrar no sistema para derrubar o sistema por dentro. Então, Sim. de uma certa forma, o punk californiano, que é o anos 90, que a gente chama também de skate punk, ou se não, uns outros chamam de pop punk, aí começa, né? Green Day, começa Offspring, começa Blink, é, Blink, tem Goldfinger, que entra no ska, mas também é punk, Millencolin, todas essas bandas que eu gosto. Foi quando eu tomei real contato, né? Essa galera, elas não têm uma pegada muito política, de uma certa forma. Elas não têm aquele não. mesmo. Ainda é o jovem sendo ouvido, as agonias do jovem sendo ditas, o que ele tá. Qual é o drama do cara, entendeu? Já não é mais o chão de fábrica, agora é o jovem classe média, já é outro tipo de público, né? E atinge de uma outra forma, porque aí entra, como você falou, na parte mais estética. Eles não tocam mais tão mal, eles não cantam mais tão mal. Se você for pegar as coisas mais antigas, se for pegar o próprio Joey Ramone, o cara canta mal pra cacete, assim, sabe? E os caras tocam mal. O Johnny era um lixo de ser humano e tocava mal também, né? E eles meio que ligavam. Então, é outra pegada que apela para um outro tipo de público. Então, a gente está meio que fazendo uma transição, começa bem forte, né, dessa transição, para o tipo de público que eles querem atingir agora. A gente está falando de Manhã da Avril Lavigne. Sim. Cara, ali a gente tá colocando uma mina que loira de olho claro, cantando punk. Ca- E aí você fala, porra, mas isso é punk mesmo? Tipo, né? Qual é o problema de você atingir porque o seu negócio agora é atingir as classes jovens, né? Os jovens sempre foram o alvo do punk. Por que não? Sabe? Inclusive, se a atitude for condizente com a atitude que o punk propõe, por que não? Então, eu sempre sim. falo, cara, tem coisas que a gente vê e fala assim, pô, tem punk, não é punk. O visual é uma coisa que ficou muito forte da questão anterior. E depois ele foi mudando. Tanto que quando entrou o emo, né? O emo foi uma coisa bastante forte no final dos anos 90, começo dos 2000.
cara, mudou completamente o visual de quem era o punk, assim, sabe? Você identificava na rua. Então, "Ô, o cara tá usando lápis no olho, Franja? franja, né? O próprio jeito de se vestir. Então, você via bastante isso, né? Era a forma do jovem se expressar e de Sim. falar das suas angústias, das suas dificuldades, né? E muitas dessas bandas, por exemplo, é, entraram no espectro político. Por exemplo, tá falando muito da questão do Rage. O Rage não é punk, tá? Desculpa, gente, mas eles têm uma questão muito Longe. política. Longe de Sim, ser punk. Ô, Aruta, uma coisa que vem desde a COP já trouxe, a DAI já trouxe, eu gostaria de discutir isso com você, tanto no punk quanto numa coisa maior, que é o seguinte: o rock surge como uma coisa bastante contra a cultura. Daí que um dos quatro considerados pais do rock, Elvis Presley, o falecido recentemente Little Richard, o Bo Diddley e o Chuck Berry, cinco com o Jerry Lee Lewis, vai. Desses cinco, três são negros, e sim. dois são brancos, e esses três negros são muito mais importantes que os dois brancos. Então eles vão trazer a mistura do country com o blues via blues, né? Vão trazer o negro pro mainstream, pro foco. Pá, que da hora. Entretanto, então, e isso ajudou muito a ideia de contracultura. Você vai combater o racismo nos Estados Unidos via rock, você vai combater o conservadorismo quando os Beatles diz que ele só quer segurar a mão da menina, né? I wanna hold your hand, que isso gera uma coisa cabulosa. É o Elvis Presley balançando a pelvis ao vivo na TV para a família americana. Então, o rock foi linha de frente de muitas mudanças culturais importantes no século XX. Ponto, parabéns pro rock, parabéns. O punk ele vai levar isso para um grau classista mais profundo, porque vai dos pobres, vem dos pobres para os pobres, e uma democratização instrumental e estilística muito foda. Parabéns pro punk também. A questão é, e a mulher? O que acontece com a mulher no rock? Por que, que a mulher tantas vezes foi considerada a musa ou era a vocalista numa banda cheia de homens, caso da Janis Joplin, caso, sei lá, de vários outros. É, cadê as bandas de mulher? Talvez a mudança maior foi nos anos 90. Nos anos 90 você tinha muita força. Hoje a gente falou do No Doubt, né? No final dos anos 80, começo dos anos 90. Você tinha o Four Non Blondes, você tinha o Cranberries, né? Mas Isso. acho que, sobretudo, Você e tá no falando punk, então, isso no rock no geral. Alanis Morissette detonando. O que acontece? Antes já tínhamos visto o Runaways, né? Mas no punk, como fica a questão feminina do punk? Então, você falou do Runaways, uma das primeiras bandas. É que, na verdade, começou muito com o Blonde, né? Lá no CBGB, o Blonde foi a primeira banda que tinha uma vocalista mulher e tinha todo esse negócio da objetificação, os caras ficavam loucos porque ela era linda e maravilhosa, não sei o que, blá, blá. Sim. Então, sempre teve isso, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que combater eternamente, esse negócio da objetificação, mas o que acontece? Onde entra o ponto forte da mulher no punk, na minha opinião, é nesse final dos anos 90 também. Não só na questão do rock em si, no geral, mas aí também, porque tem a terceira onda do feminismo, né, mais forte, e tem um movimento chamado Riot Girl. Riot Sim. de Gritar, né? bagunça, zona, né, desespero, sei lá. E Girl de garota, mas ele é estilizado, é GRRRL. Né? Esse movimento Sim. do Riot É tipo de grrr, né? De raiva. Grrr. nada, não, tipo, eu sou uma... Cara, Isso. as letras das Minas, eu vou citar uma banda que acho que é a pioneira e a mais importante desse movimento, que é Bikini Kill. As letras delas sempre são sobre, tipo, é meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, você é homem, você não manda em mim. É o terceiro ano do feminismo, tipo, é muito forte esse aspecto. E é aquela coisa de que essas minas, elas tocavam no mesmo lugar que os caras, e quando ia alguém falar alguma coisa, que você é mulher, foda-se. E aí tem todo o momento da própria ideia do punk, né? De, meu, cala a boca. Tá falando, quem tá aqui em cima no palco sou eu, e foda-se você. E tem um monte de banda que é só de mim, né? Que até quando você entra hoje nas comunidades punk, ou se não de HC, né? O HC, o que a gente chama de hardcore, tem muita essa discussão, né? As próprias minas, elas falam, eu já fui ver muita banda de mina, e elas mesmas falam, a gente não é uma banda de mina, a gente é uma banda punk, Boa, ótimo. não é uma banda. E aí, Aruta, aí eu gostaria de perguntar dois casos.
para Uhum. você. O primeiro caso, a gente tem uma banda de punk cabulosa, de mulheres, que é o Schoolgirl, O Pussy Riot? mas... Não, o brasileira. Ah, tem uma porra. Brasileira. Então, mas... Putz, tem duas, pelo menos, grandes, que eu não tô lembrando agora, mas são bandas grandes, assim. Peraí, eu vou. Já tá aqui o nome, mas Enfim, ele. depois qualquer coisa deixa aqui. E eu gostaria de saber o que você acha do Pussy Riot. Por quê? Porque assim, eu observo o Pussy Riot, além do nome ser muito da hora, ser bastante já polêmico o suficiente, e aí respondendo talvez um pouco do que o Lucas acabou de perguntar, eles fazem uma crítica, elas fazem uma crítica muito ao sistema em geral e à política em geral do mundo, o Uhum. machista, etc., especialmente a política russa, né, que há uma questão dos apoiadores do Putin, de um conservadorismo, uma proximidade com a igreja ortodoxa. Então, isso é muito da hora. Só que o quanto que também parte do discurso delas não se encaixa numa contra-propaganda clássica anti-Rússia, tipo do grupo pseudo-feminista da Ucrânia, o Femen, que na verdade Sim. são tipo umas meninas nazistas, né, umas femininas nazistas. Quando o pessoal lá de cá vai falar do feminazi, talvez ele estava querendo falar do Femen, né? Mas, enfim, que tem uma ideia interessante, mas você vê que talvez elas são mais um instrumento de uma contra-propaganda americana contra a Rússia. Como que o Pussy Riot se encaixaria nisso? Eles fizeram um show, inclusive, fantástico ano passado, outubro, eu acho, né? Elas. Foi no fim do ano passado. É muito tênue essa linha. É extremamente tênue essa linha, porque qualquer coisa que você vai usar, ah, por exemplo, elas estão fazendo uma crítica, mas ela é uma crítica bastante interna, porque elas estão lá. Então, né, toda essa. Peraí, só um minutinho. Toda essa crítica é feita por gente de dentro. E alguém que está fora sempre vai se aproveitar, né, e usar, deturpar totalmente o discurso dessas minas para poder usar a seu favor, que na verdade não é o intuito delas, está muito longe, na verdade, de ser o intuito delas, né? Elas não, elas são contra todas as coisas que estão acontecendo lá, mas isso não significa que elas sejam a favor de alguém de fora. Essa linha é Sim, muito tênue e é muito complicado de você colocar isso nesses termos assim de, né, é a favor de um, isso quer dizer que é contra o outro, ou é contra um, é a favor do outro, porque isso é utilizado de uma forma totalmente errônea, né, por sim, quem, e a galera realmente compra esse discurso. E porra, ó, essa mina, perfeito. o bagulho lá é errado. Não é isso. Ela tá falando que é errado, mas é porque elas estão lá dentro. Isso não significa que elas colaboram com o outro lado. Nem tem outro lado, né? Na verdade, porque não é dualidade, não é um lado e Exatamente, é outro. esquisito, é uma nuance, né? Ô, Aruta, a gente vai se encaminhando para o final, me parece, são 6h52, a gente começou bem pontualmente, então daqui a pouco vai acabar. Eu gostaria de responder por cima um pouco as perguntas do, do Evandro e da Caixinhos, e talvez você comentar um pouco sobre isso e depois acho que já nos despedirmos, né? Primeiro o seguinte, o Evandro falou sobre se o gótico é pós-punk. Evandro, essa ideia do pós-punk é uma coisa muito complicada, mas talvez seja, né? O gótico ele tenta retomar mais a ideia do romantismo, né? Do Lord Byron, que você bem conhece, essa questão dessa sofrência triste, profunda, vou me suicidar e preferencialmente vou me suicidar no cemitério, E de mas uma forma. nessa onda de depois eu comentando, que eu quero te ouvir falar sobre isso, que eu vou falar umas besteiras agora, eu acho. Mas nessa onda, tipo, a besteira, só que o gótico ele nunca vai ser mainstream, né? No Brasil, eu acho que o mais próximo do mainstream que a gente vai ter no gótico é a fanfarronice da novela Vamp. Quem é mais velho vai se lembrar, que havia uma coisa ali. Mas não é profundo isso. O gótico no Brasil, ao contrário, por exemplo, na Suécia, tem que o heavy metal, Suécia, Finlândia, o heavy metal e o gothic metal lá tipo Roberto Carlos daqui. É uma coisa muito popular mesmo. Então talvez o gótico seja um pós-punk, mas não sei se isso significa muita coisa. E a Caixinhos, o Lucas fez uma pergunta interessante também. Qual a contribuição crítica do punk hoje? Eu acho que, não sei, o Aruto vai responder, Lucas. E a Caixinhos perguntou qual a influência do punk nas artes plásticas. Óbvia. Me parece que a principal influência do punk nas artes plásticas se dá através do grunge, que é essa ideia da sujeira, né? Não que a arte seja mais suja e não clean, mais dirt, e essas coisas do quebrado, valorizar o quebrado, o rústico, o industrial, o mais ou menos enferrujado, né? Então, muito de que a gente considera de arte industrial, arte cinemática, ele vai ter uma influência do punk nisso. Não vai buscar a simetria perfeita, a harmonia de cores perfeita, não. Vai ser um negócio sujo, dirt mesmo, e assim vai que vai. E aí eu gostaria do Aruta se manifestasse e desse aquele tchau bolado a seguir.
E só para complementar essa questão da arte, por ser do movimento do it yourself, né, um monte de gente era autodidata dentro dessa parte artística. Então, você via muito na época que começou, né, a questão dos fanzines, os caras faziam um monte de zine lá, então era Exatamente. cobertura de festival, era tudo zine, não tinha nada era Não, e zine informativo, mas muito zine de quadrinhos. Muito, 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 muito vinculado ao punk. Muito. entrevista, os caras desenhar, era assim, a arte, ela, como era feita meio que autodidata dos caras, então tinha muito, era muito forte essa questão do, assim, vamos fazer um bagulho que a gente acha da hora e só, não tinha muita preocupação com esse negócio da estética, assim como o próprio punk em si, né? Qual que era a outra? Você falou e eu esqueci já. Qual a influência do punk hoje em dia? Vamos jogar esse papão aí para se a gente for derrubado, beijos a todos. Fala aí. Fraco. Hoje a gente está muito fraco, porque o punk ele não atinge mais a classe baixa que deveria. Na verdade, o punk ele não atinge muito as classes no geral, ele atinge muito jovem ainda, né? Mas ele não tem uma repercussão muito grande. Então, se você vai ver, todos os shows de punk hoje são shows que têm uma baixa adesão, digamos assim. A não ser que seja banda mainstream dos anos 90. Então, você vai no show do Offspring, por exemplo, que era para ter esse ano e não vai ter, e eles iam fazer um show acústico, que os caras. Vai gente pra porra, mas é mais pela nostalgia. Então, não é essa questão. Tipo, eles não atingem mais Que é uma ainda coisa a mesma. conservadora, portanto, né? A nostalgia ela tende à conservação, né? Ó, Exato. a senhorita Laiguin, que eu vou chamar de senhorita Rosa, tá dando vários recados para você, Haroldo. Depois você vai responder geral. Acho melhor a gente encerrar antes que nós sejamos derrubados. Nós não discutimos por que, que o Chico Buarque é tão melhor que o. Ou, tão melhor, não. Eu acho melhor, mas porque o Chico Buarque é tão mais Então, respeitado que o pior. punk. Pior. Mas porque o Chico Essa, Buarque essa tipo, era tinha a orquestra inicial e com não ele. tem. É, então, é que a gente foi falando de outras É porque o coisas que Chico Buarque, ele fala poesia e as galera gostam de ouvir uns bagulho que eles não entendem. É isso. poesia Quanto menos você maravilhosa entende, mais da com hora. construção com dodecassílabos e proparoxítonas. É isso aí. É. Queridos e E Papai queridas, Noel que também é. exatamente. Valeu, gente. Esperamos ter sido agradável. Adorei conversar com a Aruta. Para mim é sempre um prazer, uma alegria. A gente nem polemizou tanto. Eu pensei que a gente ia ser mais na porrada e nem ia se falar, mas a gente só ficou Não, curtindo mas mesmo, né? e a gente discorda de um monte de coisa, dessa vez a gente não discordou de quase nada. É, que fracassamos então, né? No próximo Bom, faremos uma pauta mais. vamos pegar uma coisa pior da próxima vez. Valeu então, gente. É, aqui então é clicar em encerrar e salvar, é isso? E Isso, faltou um vai supla para também, que foi, eu não entendi nada. quando você, depois que você encerrar, joga para os stories. Fala salvar Então, nos e aí, stories. tá bom então. Beijos e abraços a todas e todos. Muito obrigado aí, colegas, audiência, queridos e queridas. Valeu. Punk Rock Hardcore é nóis. É nóis, eu não consigo Falou. fazer. Falou, tchau.